e bem-vindos a mais um vídeo da Culturas. Para você que não sabe, a Culturas é uma empresa especialista em treinamento cultural que visa facilitar a adaptação de brasileiros chegando na Noruega ou de noruegueses indo para o Brasil. Hoje nós vamos falar em um tema que é super importante, a questão da importância de se aprender o idioma norueguês quando você vem para a Noruega. Todos os links relevantes que a gente mencionar no vídeo vão estar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha e também deixa sua opinião pra gente. Por que foi importante para você aprender norueguês? Ou por que você sente falta de falar o norueguês? A verdade, eu nem sei se eu sou a pessoa certa para dar dando essas dicas, porque quem me conhece pessoalmente sabe que minha chegada na Noruega, eu fui um pouco resistente a começar a usar o meu norueguês. Eu comecei a estudar desde cedo, mas eu me prendi e usava só o inglês. Onde que eu percebi que seria muito importante colocar o norueguês de vez na minha vida? A minha vida profissional me colocou muito em contato com situações onde eu percebi que se eu não falasse norueguês e se eu não colocasse a língua norueguesa para fora, eu ia sempre ficar de fora, limitada a um grupo de estrangeiros, ou sempre fazer os meus colegas de trabalho mudar o idioma. E só o idioma não é a coisa mais importante, gente, mas é o fato também dos assuntos serem voltados para a língua norueguesa. Se você não tem condições de assistir as novidades na TV, de entender o que se passa, de ler sobre a política, de ler sobre as coisas que estão se passando no país, que são dados que vêm pra gente na língua norueguesa, você fica fora dos assuntos dos noruegueses. E aí você fica limitado a explicar quais são as diferenças, e eu acho que isso acaba fazendo com que a vida profissional se feche um pouco, a vida social dentro da sua vida profissional. Eu particularmente também participei de uma concorrência pública, eu sou contratada pelo Ministério das Relações Exteriores para ensinar português aos diplomatas, e ali nessa concorrência, falar norueguês fluentemente era um dos requisitos. Então imagina a oportunidade que eu teria perdido se eu não tivesse me antecipado e estudado norueguês e ter possibilidade de participar de uma coisa que foi tão importante para minha carreira aqui. Outra questão que a gente pode usar como exemplo é a questão da indústria do petróleo. Muitos brasileiros vêm para cá contratados na indústria do petróleo, contratados em inglês e levam a vida deles em inglês tranquilamente. O problema é que agora, por exemplo, a indústria do petróleo passou por uma baixa. Muitos brasileiros foram demitidos das empresas que eles foram contratados e os primeiros brasileiros que estão se recolocando no mercado de trabalho são os que falam norueguês fluentemente, porque muitos deles têm que ir para empresas puramente norueguesas, e as entrevistas já são em norueguês. Então, no meu caso, eu aprendi o norueguês depois do meu primeiro ano aqui, e eu posso dizer que a minha experiência do primeiro ano e do segundo ano foram completamente diferentes, graças à língua, né, a ter aprendido a língua. Então, a maior diferença que eu percebi foi na minha vida social. O meu primeiro ano aqui foi muito mais difícil nesse sentido, porque muitas vezes eu ia para festas com meu marido, que é norueguês, e os amigos deles, e as pessoas, quando elas estão nos momentos de relaxamento, elas não estão muito afim de falar inglês, né? Elas querem se divertir, relaxar, e eu tô no país deles, então eu que tenho que me adaptar, né? E hoje, quando eu vou numa festa, num evento social, e eu falo norueguês, primeiro que as pessoas te recebem de uma maneira diferente, elas são muito mais amistosas, e percebem que você tá se esforçando para se adaptar, e você consegue levar as amizades, você consegue ser convidado para próximos eventos e não vem necessariamente pelo seu marido ou pela pessoa que você conhece aqui, né? Então é muito legal, me facilitou muito na adaptação. E eu aprendi o norueguês, eu fiz primeiro o curso, né, 3 níveis na universidade, de onde eu tirei a minha base, mas eu não falava, né, depois do curso. Então no meu primeiro emprego, eu precisava falar norueguês, eu tive a sorte de conseguir um emprego sem ter a fluência ainda, mas por causa dos cursos eu consegui um emprego, e eu comecei a forçar a conversação no meu emprego, e eu consegui aprender a falar finalmente, né, que foi essa coisa da prática que é tão difícil de a gente conseguir aqui, que eu consegui pelo trabalho.
Oi, gente. Eu vim pra cá então pra fazer intercâmbio. Foi tudo como tudo começou a minha relação com a Noruega. Eu já sabendo que eu ia fazer intercâmbio, que eu vinha pra Noruega e que falava um norueguês, uma língua que eu não tinha ideia de como nem era o som, eu morava no Rio de Janeiro, eu procurei pela embaixada norueguesa no Rio uma professora para tentar me ajudar para eu não chegar aqui tão crua, sem saber como me virar. E achei uma professora no Rio de Janeiro e fiz algumas aulas particulares com ela de norueguês para saber o básico do básico. Chegando aqui na Noruega, realmente ajudou um pouco, mas eu entrei para a faculdade, para a Universidade de Oslo, e lá eu comecei a fazer meu curso em norueguês. Isso foi extremamente interessante, me ajudou bastante. Porém, o curso de norueguês é aquela história, a gente está no curso de norueguês ou qualquer outro curso de língua, mas para criar a fluência, você tem que sair, você tem que se comunicar com as pessoas, e isso não era tão fácil, porque todo mundo fala inglês, e sabendo disso, você acaba se acomodando um pouco e botando o seu inglês na frente do norueguês. O que fez a total diferença para mim foi quando eu comecei o meu trabalho. Um dos meus primeiros trabalhos aqui na Noruega era uma firma sueca, onde os meus chefes eram suecos e era essencial eu falar qualquer língua escandinava, de preferência, lógico, norueguês, porque a firma estava aqui na Noruega. Isso fez toda uma diferença, foi a oportunidade que eu tive de começar minha vida profissional aqui. Hoje em dia, eu trabalho na Noruega, eu já moro aqui há alguns anos, sou casada com um norueguês e temos uma filha. O fato dela ser uma criança que vai crescer numa casa bilíngue ou trilíngue, porque a gente também usa bastante inglês em casa, televisão aqui, a maioria, quase tudo que passa na televisão internacional é em inglês com legenda em norueguês. É importantíssimo para minha filha saber aprender ambas as línguas corretas, tanto o português quanto o norueguês. E agora que ela começou na escolinha, eu vejo que faz toda a diferença. Porque ela chega da escola, às vezes falando palavras em norueguês. Se eu não soubesse, se eu ficasse só no português ou no inglês, eu já não entenderia o que a minha filha estava falando. Qualquer um que vá para qualquer outro país, aprender a língua local. Isso é básico para você se integrar, para você ter uma adaptação melhor e para você ser mais feliz, para você fazer parte da sociedade. Não tem como não. Dicas de como aprender norueguês? Se você já está aqui na Noruega, você tem acesso a cursos, tanto privados quanto públicos. O link está aqui embaixo para você. E você também, se você ainda não está na Noruega, você pode usar de outros artifícios. Hoje em dia existem muitas coisas online que te dão essa possibilidade. A própria Noruega, por ser um país que recebe muitos estrangeiros, facilita essa questão. Existem jornais com a língua mais simplificada para estrangeiros, para pessoas que estão começando a ler norueguês. Existem programas específicos para estrangeiros. Existem coisas onde você encontra fala e legenda em norueguês, que facilita bastante. Você também pode ter aplicativos no seu telefone, onde você reconhece e adquire novo vocabulário. E acima de tudo, gente, arruma um amigo norueguês que você possa conversar de vez em quando, online. Isso também é bem bacana. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar algumas expressões que eu considero super importantes quando você começa a conviver com algum norueguês. Primeiro de tudo, vamos aprender a falar obrigado em norueguês. É super simples, se fala takk. Depois existe uma expressão que eles usam para agradecer a pessoa pela última vez que vocês se encontraram. E fica super bacana você usar isso com o norueguês. Se você teve um momento agradável com essa pessoa, quando você reencontra essa pessoa, você diz takk for sist. Uma outra expressão que é super usada, que você encontra e você escuta todo momento, é uma coisa que nem dá para traduzir assim ao pé da letra em português, porque a gente não tem essa expressão, mas seria tipo um aqui está, ou um toma, uma coisa que você fala quando você está entregando alguma coisa, ou uma coisa que você fala quando você está recebendo alguma pessoa para sentar à mesa, por exemplo, e essa expressão é varsågod. E para finalizar, tchau, até mais, se fala ha det bra.